Meus queridos, estamos retornando aí nossas aulas. Vamos hoje estudar um pouco a respeito de análise sintática, a própria sintaxe. Vamos fazer uma pequena recapitulação a respeito de frase, oração e período. Além disso, vamos ver um pouco a respeito de verbo e sua função sintática. Esses conteúdos nós estudaremos a fim de que mais à frente o nosso próximo conteúdo é tipos de predicado. Então são conhecimentos que vocês devem ter em mente. Vamos lá. O nosso primeiro assuntozinho aqui que nós vimos em sala de aula foi frase, oração e período. Nós temos três conceitos. A frase nada mais é de que todo e qualquer enunciado formado por uma ou mais palavras que tenham um sentido. Então, o enunciado formado por uma ou mais palavras devem ter um sentido completo. Temos aqui um exemplo de frase. Apenas a expressão silêncio. Apenas a expressão silêncio. Foi um exemplo que nós vimos em sala de aula. Naquele contexto em que vários alunos estão arredios, o professor chega e fala silêncio à turma. Então, houve uma comunicação, houve uma decodificação da informação, então necessariamente nós temos uma frase. Segundo exemplo, nós temos aí, que dia lindo. Que dia lindo. Naquele fim de tarde, após todo esse problema que está assolando nossa sociedade, você chega ao fim da tarde, vento frio e a expressão, que dia lindo. Nessa situação nós temos aí também uma frase, formada por mais de uma palavra que haja uma ideia de significação. Na segunda situação nós temos aí oração. A oração nada mais é do que uma frase construída em torno de um verbo. Então, temos o seguinte, toda frase construída em torno de um verbo nós chamamos de oração. É oração ou frase verbal, como nós vimos em sala de aula. Então, a oração nada mais é do que uma frase construída em torno de um verbo. Então, toda vez que nós trabalharmos uma oração, necessariamente você vai lembrar. O professor Raoni disse que oração é uma frase construída em torno de um verbo. Então, toda oração necessariamente deve ter um verbo. Temos aqui o exemplo. Os alunos chegaram à escola. Nessa situação, nós temos como verbo aqui chegaram. O verbo chegar. Então, o enunciado possui o verbo, necessariamente nós chamamos ele de oração. Então, se nós analisarmos, nós temos um ciclo. A frase possui sentido completo, um enunciado de sentido completo. Frase com o verbo chamo de oração. E necessariamente, se eu tenho uma oração, eu tenho um período. Então, quer dizer o quê? O conceito de período nada mais é do que um enunciado construído a partir de uma oração. Se nós temos apenas uma oração, nós vimos que chamamos de período simples. Se temos duas ou mais orações, nós chamamos de período composto. Então, nada mais é do que uma oração construída em torno de um verbo, ou locução verbal. Logo em seguida, nós temos, consequentemente, um período. Se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração e tenho um período simples. Se eu tenho dois verbos, duas orações, período composto. Então, esses são exemplos para nós trabalharmos. Em seguida, veremos nossos próximos assuntos. Aqui eu tenho um exemplo de período. O professor trabalha e estuda. Nessa situação, eu tenho dois verbos. O verbo trabalhar e nós temos o verbo estudar. Nesse exemplozinho aqui acima, os alunos chegaram à escola. Como é apenas um verbo, eu tenho apenas uma oração, período é período simples. Como nessa situação aqui, o professor trabalha e estuda, temos dois verbos, trabalhar e o verbo estudar. Se são dois verbos, são duas orações. Nessa situação, eu tenho um período composto, certo, gente? Então, esse pequeno vídeo só foi para nós fazermos uma introdução a respeito de frase, oração e período, essa resolução sintática. E o assunto seguinte, nós veremos os termos essenciais, sujeito e predicado. Bons estudos!